Vocês estão preparadas para a peça incrível que eu preparei para vocês aprenderem hoje? Eu estou apaixonada. Gente, dá uma olhada nessa peça. Olha que charme esse acabamento primoroso. Eu duvido que essa peça não vai fazer o maior sucesso aí no seu ateliê. E o melhor, é muito fácil e rápida de fazer. Passo a passo completo você vai aprender agora, gratuito, com todas as informações para vocês. Então, ó, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Não esquece de deixar um joinha, tá bom? E como eu tenho certeza que você vai fazer essa peça e vai arrasar nas variedades aí no seu ateliê, quando fizer, posta e me marca lá no Instagram, @multiplicaateliê, que eu quero muito ver as peças que vocês estão fazendo com as aulas aqui do canal. Então vamos pro passo a passo. Para fazer essa peça, eu vou passar para vocês as medidas que nós vamos trabalhar. Mas eu quero trazer aqui para vocês também a proposta de usar o painel sublimado da Caracol Arts, que elimina a etapa de estruturação. E lá no site da Caracol, nós preparamos diversas estampas para vocês que fica com esse detalhe na lateral. Olha só essa peça aqui pronta, ó. Ela fica com um detalhe como se você tivesse feito realmente aqui uma aplicação de um tecido diferente e é tudo com o mesmo recorte. Então você fica com esse acabamento diferenciado, com esse detalhe na lateral e elimina também a etapa de estruturação. O painelzinho já vai certinho para você no formatinho do molde, então é só você refilar. São duas partes, tá? A frente e as costas da nécessaire. E nós deixamos para você também anotadinho aqui no cantinho, já no painel, o que você vai precisar acrescentar, que é o forro, a medida de zíper e uma ponteirinha. E para essa ponteirinha, eu já pedi pro Douglas acrescentar nesse cantinho que ficou vazio aqui, um quadradinho com a estampa combinadinha aqui com a principal, para que vocês possam fazer a ponteirinha já com o próprio painel. Eu convido vocês a experimentarem os painéis sublimados e ver a vantagem desse produto que fica tão lindo e é uma estampa durável. A nécessaire fica com cara de nova para sempre. Você vai amar trabalhar com os painéis sublimados. Então agora vamos para a medida. Para fazer essa peça, você vai precisar de 2 vezes do seu tecido principal estruturado, 34 centímetros por 24. E aqui embaixo você vai cortar uma caixinha de leite de 5 por 5. Então, são 2 vezes no tecido principal estruturado e 2 vezes no forro. Aqui para o forro eu estou utilizando o cetim dublado. Ele já é estruturadinho no TNT e eu gosto de um forro mais encorpadinho porque ele dá uma estrutura a mais na peça, tá? Mas pode fazer também com tricoline. Ó, essa peça aqui eu fiz com tricoline, sem estrutura extra nenhuma e ficou excelente a minha peça, tá bom? Então, eu gostei também muito do acabamento. Essa daqui eu vou fazer com cetim dublado. Você vai precisar de uma medida de 30 centímetros de zíper. Tô usando o zíper número 5. E você vai separar um cursor da sua preferência. Aqui eu tô usando um cursor que também é lá da Caracol Arts, que você pode aproveitar e adquirir os cursores combinadinho com os seus painéis. Eu vou começar preparando o meu zíper. Vou selar um lado aqui, ó, deixar ele bem seladinho para ele não ficar desfiando, tá? Vou abrir um pouquinho assim, porque eu vou fazer uma dobrinha, ó, dessa forma, ó. Fazer uma dobrinha dessa forma, e aí eu vou passar uma costurinha aqui na lateral para segurar ele dobrado assim. Então, eu só trago essa borda pra cá, ó. E aí, essa preguinha que faz, a gente dobra ela assim pra cima, ó. E fica assim, tá? Então, eu vou passar uma costurinha aqui, prendendo assim, e vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Ele vai ficar, olha, dessa forma, então, a ponteirinha finalizada. Já pode selar também aqui a outra pontinha, ó. E nós vamos separar o nosso zíper. Peguei aqui o meu tecido principal e nós vamos precisar fazer uma marcação aqui em cima, ó. Da borda pra dentro, eu vou marcar 6 centímetros. E aqui do outro lado também, da borda pra dentro, 6 centímetros. No painel da Caracol Arts, já vai a marquinha pra você, ó. Então, você tá vendo que aqui tem um tracinho? Esse tracinho já é a medida
para a posição do zíper, para facilitar e agilizar ainda mais a sua produção, tá bom? Então, só precisamos nos atentar ao seguinte: quando a gente vai colocar o zíper dessa forma, quando a gente faz esse acabamentinho aqui, ó, que chama asa de borboleta, vai ser o direito para baixo e ele tem que ficar, ó, coloca um painel assim de frente pro outro para você posicionar do lado certo, ó. Tá vendo? Porque se eu deixar só assim, ó, reparem que fica um para um lado e o outro pro outro, tá vendo? Então, por isso que eu sempre coloco de frente assim, para eu ver certinho a posição, porque ele tem que ficar a curva com curva e a ponta solta com ponta solta. Então, nós vamos posicionar aqui, ó, a curvinha bem certinho aqui nessa marcação. E nós vamos costurar de uma marquinha a outra. Primeiro eu vou fazer uma costurinha bem na bordinha, só para fixar o meu zíper aqui no lugar. Já fiz então a costurinha, ó, bem na bordinha, tá? E fiz até a marcação só, ó, dos dois lados, tá bom? Agora eu vou pegar o meu forro, vou colocar direito com direito. Lembrando dessa ponta aqui, ó, traz ela aqui pra baixo, que a gente não pode costurar essa ponta solta do zíper. Então, ó, traz ela aqui pra baixo. Alinha aqui bem certinho, margem com margem. Alinha aqui e eu vou costurar então aqui com margem de meio centímetro. Ó, vai ficar costurado dessa forma, ó. A pontinha aqui tá solta, essa aqui já tava embutidinha, tá? E nós não vamos fazer pesponto agora, tá bom? Nós vamos fazer o pesponto no final. Então, por enquanto, pode deixar só assim. Vou repetir aqui com esse lado. Forros, então, aplicados aqui pelo avesso, ó. Nessa parte aqui, abra separando, ó, tecido principal e forro. E eu vou vincar bem assim, ó, com a unha mesmo, pra ele ficar bem abertinho, tá? Que é pra você conseguir um acabamento mais bonito do outro lado. Aqui também, ó. E agora nós vamos encontrar, ó, bem certinho, costura com costura, ó, bem alinhadinho. Deixando essa parte aqui, ó, da costura, forro jogado por forro, tecido principal jogado pro tecido principal, ó. Com bastante cuidado, ó, pra não acabar costurando essa ponta, ó, deixa ela sempre aqui pra dentro. Nós vamos fechar aqui as laterais, com margem de meio centímetro. Agora, aqui no lado do forro, eu vou costurar mais ou menos 3 centímetros de cada lado e vou deixar um espaço para virar para o lado direito. E aqui embaixo no tecido principal, pode fechar tudo. E agora nós vamos abrir as caixinhas de leite, ó. Abre assim. E aqui o excesso do material você vai abrir também, igual nós fizemos ali na união em cima. Ó, abre os excessos, encontra bem certinho costura com costura e vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Caixinhas de leite fechada, nós vamos prender o nosso forro no fundo da peça, para não ficar aquele forro que fica voltando. Então, eu tenho que encontrar o fundo do meu forro com o fundo do meu tecido principal. Então, ó, você vai realmente torcer a peça para encontrar fundo com fundo, tá? E vou fazer uma costurinha aqui, ó, prendendo no lugar, pode ser mais na bordinha, só para prender o forro aqui, tá? E o outro lado aqui é a mesma coisa, ó. Fundo com fundo, ó. Alinha aqui bem certinho, tá? Pra não ficar torto ele preso na peça, ó. Alinha ele aqui e vamos costurar, prendendo o forro e tecido principal. Temos aqui a abertura, ó. Agora, nós vamos, então, virar a nossa peça toda para o direito do forro, tá? Então, ó, vai empurrando aqui
pra fora, ó. Com bastante cuidado pra não rasgar. Ó, você vê que ele fica aqui, ó, preso na peça, tá? Ele tá preso aqui o forro, ó. Mas fica um acabamento lindo aqui. Já posso fechar a abertura que nós deixamos aqui. Então, vou virar aqui, ó, a bordinha pra dentro. E vou passar uma costura aqui bem na bordinha. Se você preferir, pode fazer um pontinho à mão invisível, tá? Antes de virar pro lado direito, como eu gosto que o ponto de cima, eu acho ele mais bonito, né? Então, eu quero fazer o pesponto aqui por fora, deixando o ponto de cima. E eu acho mais fácil com ela aqui no avesso, ó. Porque aí eu vou encaixar ela aqui na minha máquina e vou girando a minha peça. Então, agora nós vamos fazer um pesponto aqui em volta, ó, sempre abrindo bem essa costura aqui pra baixo, principalmente aqui nos cantinhos, ó, que tem aquela união, então tem aqui um pouquinho de excesso. Aperta bem assim, ó, pra ele ficar bem certinho. E aí, nós vamos fazer um pesponto aqui em toda a volta. Ó, fiz o pesponto com margem de um pezinho de máquina, porque eu gosto que fica essa moldurinha, eu acho que fica mais bonito. Vou virar ela agora pro lado direito. Nessa etapa, a gente vai fazer as costurinhas aqui na lateral, que é pra demarcar e fazer esse acabamento aqui, ó, na lateral, tá? Se você estiver fazendo com os seus tecidos, você vai medir da costura pra dentro 5 centímetros dos dois lados. Então, 5 centímetros daqui pra cá, 5 centímetros daqui pra cá. No painel, você vai dobrar exatamente aqui aonde muda a estampa, ó. Exatamente aonde muda a estampa, tá bom? E nós vamos fazer uma costura aqui com 4 centímetros, bem na bordinha, ó, pra ficar dessa forma aqui. Uma costura bem na beiradinha, tá bom? E eu vou fazer isso aqui nos 4 cantinhos. Olha só como que fica uma gracinha já, a costura já delimitando aqui as dobrinhas. E agora eu vou unir aqui, ó, curvinha com curvinha. Esticar o meu zíper. Pra conferir se as duas pontas aqui estão batendo, ó. O meu tá batendo certinho. Então, já posso entrar aqui com o meu cursor. Olha que charminho que ela fica, gente. E esse acabamento com uma estampa diferente na lateral dá um charme todo especial na peça. E aqui na ponta, nós vamos fazer um acabamento, então, ó, com o quadradinho que vocês terão adquirindo o painel. Ele vai ser provavelmente com uma estampa combinadinha com esse interior ou com a lateral, tá? E aí, nós vamos pegar esse acabamento, você vai dobrar ele ao meio, direito com direito, ó, dessa forma assim, tá? Dobre ele assim ao meio. E você pode abraçar o seu zíper, alguns zíperes, eles são mais largos que o outro, tá? Então, você abraça o seu zíper assim, e aí você pode fazer uma marquinha. Ó, da onde que o zíper finaliza aqui, ó. E vou costurar, então, aqui, ó, nessa linha onde o meu zíper finaliza. Corta as pontinhas assim, ó, na diagonal, pra tirar os excessos. E vou virar essa peça aqui pro lado direito, ó. Com o auxílio de um palito, alguma coisa que você tiver aí no ateliê. Pode ser até a ponta da tesoura, mas com ela fechada, né? E com cuidado pra não rasgar. Ó, empurra bem os cantinhos pra fora. E eu vou dobrar aqui, ó, uma margenzinha de meio centímetro pra dentro, ó. E eu vou ficar com tipo uma luvinha, que eu vou encaixar aqui o meu zíper, ó. Pode até dobrar essa pontinha assim, ó, pra ficar mais firme. Entra com a ponta aqui. Acerta, ó, eu gosto de acertar assim com uma tesourinha pra ficar tudo bem retinho. E aí, nós vamos passar uma costurinha aqui pra prender essa ponteirinha. Se você quiser, pode usar aquelas ferragenzinhas que eu já mostrei em outras aulas aqui no canal, tá? Use a ponteira que você preferir. Eu particularmente gosto daquela ponteirinha, eu acho que dá um acabamento primoroso. Peça finalizada, meus amores. Olha que charme que fica. Eu tô apaixonada nesse modelo. Fiquei encantada com o acabamento que dá. Essa lateral aqui, ó, com uma estampa diferenciada.
Olha só que peça super prática de fazer. E com os painéis da Caracol Arts fica mais fácil ainda, porque já vai certinho no formato do molde, já vai estruturado, vai com esse acabamento diferenciado aqui na lateral. E você pode ter peças únicas, lindas, para vender aí para suas clientes no seu ateliê. Tenho certeza que você vai se apaixonar se você experimentar os painéis da Caracol Arts. É isso, meus amores. Essa é a aula que eu preparei para vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima.